Boa tarde, pessoal do segundo ano. Esse vídeo eu vou falar para vocês em relação ao tema que eu pedi a vocês de relacionado às lutas, que foi os fundamentos, vestimenta do karatê, tá certo? Então eu vou iniciar falando um pouquinho sobre o que é o karatê, que é essa arte marcial, e em seguida eu vou para a parte de fundamentação, onde ela insere dentro de sua fundamentação as técnicas, tá certo? Então, primeiro, o karatê é um método de defesa pessoal, tá certo? Esse método de defesa pessoal ele foi criado na China, foi desenvolvido lá, na cidade mais precisa na província de Okinawa. Esse método ele tinha como base uma luta que já existia num período de uma época mais antiga, tá certo? O Japão, o vizinho da China, se utilizou dessa luta, e acrescentou um outro nome, um significado, trazendo uma sílabazinha, acrescentando ao karatê, o nome karatê, o do, que ficou o karatê do. Isso no Japão, que ia significar caminho. O sentido da palavra karatê do dá significado ao nome caminho, para acrescentar à luta aspectos filosóficos e físicos, tá certo? Até então, na China se falava do karatê mais como uma forma de combate, não trazia esses aspectos filosóficos, tá certo? Então o Japão acrescentou essa sílaba do, a palavra karatê, ficou karatê do, que vem a significar caminho, e acrescenta à luta o sentido de filosófico e físico, onde se utiliza de técnicas visando disciplinar o corpo e a mente, onde antes não se tinha essa visão da disciplina corporal e da disciplina da mente. Então, no Japão é onde isso acontece. Então, vamos passar para a parte dos fundamentos. Os fundamentos são vários. Então, um deles é o Kyo. Esse Kyo é conhecido como a prática de técnicas fundamentais, mas ela é bem característica. O Kyo, ela não lida com o oponente diretamente. Então é uma técnica fundamental, mas que não lida com o oponente. Ela não tem oponente no momento, certo? Os ataques e as defesas devem ser praticados de maneira regularmente, aplicadas com o máximo de concentração e esforço, de uma maneira mais rápida e precisa. Então, nesse fundamento Kyo, ele traz um nível de concentração alto, um esforço alto e uma maneira rápida e precisa de realizar o movimento. Com o tempo, as sessões de Kyo permitem ao praticante melhorar a velocidade e a potência de suas técnicas. Então, a partir disso já é relacionado a vários tipos de modalidade. Quanto mais se praticam, mais se tem a chance de potencializar, de melhorar a velocidade de suas técnicas e assim ter um bom rendimento. Ao mesmo tempo em que tentam corrigir a respiração. Então, ao mesmo tempo que ele faz de maneira rápida, ele tem um nível de concentração para potencializar a forma de corrigir a respiração. As ações se exercitam de forma simétrica, ou seja, ao mesmo tempo que uma coisa acontece, a outra também. Ao mesmo tempo que eu executo a técnica rápida, eu também executo ações para corrigir a minha respiração. Isso na técnica do Kyo. Essas técnicas sendo realizadas de forma simétrica, identifica-se que pela direita e pela esquerda acontece a mesma técnica, o que leva a um desenvolvimento físico e técnico equilibrado. Então, pelo fator de você utilizar os dois lados, a lateralidade da esquerda e direita, de maneira simultânea, na ação dos golpes, da técnica, esse desenvolvimento físico e técnico, eles acontecem de forma equilibrada. Isso no fundamento Kyo. O segundo fundamento é o Kata. Esse Kata simula uma luta, é a simulação de uma luta, com a aplicação de todos os fundamentos de defesa e ataque contra adversários imaginários. Então você faz
toda a fundamentação que foi aprendida das técnicas executadas sem o oponente, mas imaginando que existe o oponente, tá certo? Aí chama-se kata. Então é simular uma luta com um oponente que não existe. E o comitê? O comitê é a luta propriamente dita. É nesse momento onde acontece o confronto dos dois oponentes e nesse confronto se aplicam as técnicas e os fundamentos que o karatê oferece. Em sua forma básica, é combinada com movimentos pré-determinados entre os lutadores para, posteriormente, após muitos treinos, alcançar o Jiu-Comitê, que é o combate livre ou sem regras. Então, a partir do momento que há um aperfeiçoamento disso, aí é onde vai acontecer os lutadores ter o contato direto e posteriormente vão alcançar níveis mais altos de aperfeiçoamento das técnicas nos combates livres, onde no kata essa técnica só acontece sem o oponente. Aqui já existe o oponente. A forma desportiva ou combate com regras é conhecida como Shiwai Comitê. Então, Shiwai Comitê é a forma desportiva de combate com as regras. Então, é nesse momento onde se insere, no Shiwai Comitê que se insere as regras. Por isso é conhecido dessa forma. Tá certo? Então, esses três fundamentos, eles vão dar sustentabilidade para a criação das técnicas e novas técnicas relacionadas ao karatê, tá certo? E aqui são algumas dessas técnicas. Por exemplo, o Bansai, o Kankun, Jite, Ranjitsu, Enpi, e cada um tem um significado. Por exemplo, o Bansai, o significado dele significa romper a fortaleza. O Kankun, olhar para o céu, ou também contemplar o céu. Jite significa 10 mãos, ou 10 técnicas. Ranjitsu é a meia-lua. E o Enpi é o voo da andorinha, tá certo? Então, em cada uma delas tem um significado. No Bansai, que é romper a fortaleza ou atravessar a fortaleza, é um kata que reúne as principais técnicas básicas do karatê. Shotokan. Que o karatê ela tem duas vertentes, duas linhas de filosóficas, que é o Goju-ryu e o Shotokan, tá certo? Eles têm essa diferença. Este sugere, no Shotokan, ele sugere um confronto contra um adversário superior que não tenha pontos fracos. Ou seja, como o título da técnica diz, o Bansai diz que é romper a fortaleza, então, nesse momento, é onde ele coloca a fortaleza, ou seja, um oponente que esteja superior a você e que não apresente pontos fracos, por isso que é a fortaleza, no qual o praticante terá que superar os seus próprios limites para conseguir a vitória. Há duas formas de Bansai, Dai e Sho, sendo que a forma Sho foi desenvolvida pelo mestre Funakoshi, tá certo? Funakoshi. Então, nesse primeiro fundamento, essa primeira técnica do fundamento, ele traz o Bansai como romper a fortaleza, atravessar a fortaleza. É onde você coloca um oponente superior a você para você ter que superar seus próprios limites e conseguir superar esse oponente, mesmo sabendo que ele é superior a você. O Kankun, que significa olhar para o céu ou contemplar o céu, o nome deste kata derivou-se originalmente do mesmo, introduzido por Hun Shankun, integrante do exército chinês. O nome refere-se ao primeiro movimento do kata, no qual levanta-se as mãos e olha-se para o céu. Ou seja, então, por esse significado, olhar para o céu, contemplar o céu, ter esse significado justamente porque em algum momento
do movimento, você eleva as mãos ao céu. Por isso o significado. O Shite, que é 10 mãos ou 10 técnicas, como o nome já diz, são formas recentemente que pertencem aos estilos Shorei. Os movimentos são um tanto mais pesados quanto comparados àqueles do estilo Shori. A postura é bastante audaz, proporciona um bom condicionamento físico, embora sejam difíceis para iniciantes. Então esse é um momento onde os iniciantes eles não vão ter acesso a essa técnica, porque é uma técnica bastante complicada, difícil, tá certo? Então proporciona um bom condicionamento físico, embora seja difícil para os iniciantes. O nome Jite sugere que alguém que tenha aprendido este kata é tão eficiente como 5 homens de uma só vez. Tá certo? Rangetsu, meia-lua, significado meia-lua. São movimentos para frente. Nos movimentos para frente deste kata são descritos semicírculos. É um pouco parecido com a ginga da capoeira, por exemplo, que faz esse semicírculo, com as mãos e os pés de maneira característica, sendo seu nome derivado deste fato. Uma das grandes características é a respiração, sendo devidamente trabalhada de forma sincrônica com os movimentos. Então, a todo momento, nessa técnica, a todo momento se está vivenciando o trabalho da respiração. É nesse momento da respiração onde você tem um controle maior do psicológico e a oxigenação do corpo. O Enpi, que é o voo da andorinha, o significado, uma movimentação característica desse kata é o ataque a um nível mais acima do solo. Então por isso o nome voo da andorinha, porque nesse momento dessa técnica é onde acontece o ataque acima do nível do solo. Na sequência, segura-se o oponente e o induz a permanecer em uma posição específica, simultaneamente avançando e atacando novamente. O movimento representa o voo rápido e ágil da andorinha. Sem dúvida, um dos katas mais rápidos do estilo. Então, no kata do Enpi, nessa técnica, é um momento onde se coloca o praticante em momento de mais velocidade, porque é a partir daí que ele ganha postura e ganha autonomia sobre o oponente. Aqui nós temos o Kino Ippon Kumite, que é o combate básico, Ippon Kumite, que é um combate a um passo, tendo o objetivo de criar um praticante, a ideia de vencer com um único golpe. Então o Ippon Kumite, você tem que criar no seu praticante uma ideia de que ele pode vencer em apenas um golpe. É nesse Ippon Kumite. O Ju Ippon Kumite é o combate semi-livre, a um único golpe, tendo por objetivo favorecer o desenvolvimento de vivências corporais nas situações de luta real e assim preparar o corpo e a mente para as mesmas. Então, o Ju Ippon Kumite é um combate mais livre, que ele pode também utilizar-se de apenas um único golpe. Mas isso para favorecer e preparar mais o corpo e a mente para os outros. Shiaui Kumite é o combate com regras oficiais e tempo definido, de luta de competição. Então, Shiai Kumite é onde vocês vão ver, por exemplo, Olimpíadas acontecerem, que é onde se insere as regras nas lutas, tempo determinado para finalizar, onde a gente sabe que a luta não só vai finalizar se o tempo acabar, mas ela pode finalizar com um golpe, tá certo? Então, no Shiai Kumite é onde existem as regras com combates oficiais. Jiu Kumite, combate livre sem regras, uso livre de todos os tipos de técnica. Braços, pernas, luxações, projeções, estrangulamentos. Então, o Jiu Kumite é um combate livre onde vai se utilizar de todas as ferramentas de técnicas, todos os níveis de técnica para chegar a vencer.
utilizando braço, pernas e assim por diante. É de maneira um combate mais livre, você tem autonomia de utilizar o que você quiser. Com todos os ataques e defesas e zonas de ataques definidas. Então, é também no Geo-Comitê que acontece a definição de ataque e defesa e quais são as zonas onde vai ser atacada e definidas, tá certo? Então, falando um pouco da vestimenta, que também estava lá, a vestimenta, vocês vão ver que o karateka, que é o lutador de karatê, né? O praticante de karatê, conhecido como karateka, ele utiliza sempre a vestimenta que é o kimono. Só que é um kimono diferente do kimono do judô. O kimono do judô é um kimono mais longo, o material é diferente, entendeu? Então, até porque as técnicas do judô são diferentes, então há necessidade também da mudança do kimono. Então o kimono do karatê ele é um pouco diferente do kimono do judô. Mas todos os karatecas utilizam o kimono. Além do kimono, eles utilizam a faixa que identifica o nível de conhecimento a respeito da luta que ele tem. E numa luta oficial com as regras, numa competição, eles também vão usar um capacete de proteção e um colete. Então, em Jogos Olímpicos, em Olimpíadas, o Pan-Americano, por exemplo, eles utilizam, além do capacete, um colete para absorver os golpes. Tá certo? Então, a gente finaliza aqui o tema que vocês pesquisaram. Vejam se com a explicação aí foi realmente o que vocês encontraram. Quem não conseguiu encontrar dessa forma, mas essa é a forma mais próxima do correto para vocês, a forma mais correta para vocês identificarem os fundamentos, as vestimentas e dentro dos fundamentos as técnicas que o karatê utiliza, tá certo? Tenham uma boa tarde.